Como escolher um nicho no YouTube? Ou qual nicho eu vou escolher para criar conteúdo aqui no YouTube? E mais, quais são os nichos que podem me dar mais dinheiro? Eu vou responder todas essas perguntas para você no vídeo de hoje. Tem mais, para esse vídeo eu preparei uma arte gráfica especial para você, provando que todas as artes gráficas que eu mostro aqui no meu canal, eu primeiro faço à mão. Olha aqui, ó, primeiro eu fiz no meu caderno, desenhei tudo aqui, e agora o ChatGPT fez para mim uma versão profissional desse desenho. Então, pessoal, vamos falar sobre nichos, certo? Qual nicho que você deve escolher? Esta é a arte que o ChatGPT fez para mim, sensacional, e eu vou te explicar esses 3 níveis de nicho no YouTube. Esse é um assunto muito importante. Talvez esse seja o melhor vídeo que eu já fiz até hoje no canal. Então, nós temos 3 níveis de nicho no YouTube. O que são esses 3 níveis? É pela quantidade de interesse que existe das pessoas nesses assuntos. Então, quando você for escolher um nicho, antes de você perder tempo aí, porque esse vídeo aqui sobre escolha de nicho no YouTube é a versão anti-gurus. Essa aqui é a versão mais radical anti-gurus. Por quê? Porque quando você vai escolher o nicho, você tem que pensar o seguinte: não só se você gosta de fazer aquilo, se você tem interesse ou se você já sabe, já tem conhecimento prévio, mas será que esse nicho tem futuro? Será que existe assunto? Então, o terceiro nível é o nicho de alta competição, certo? São nichos mais antigos que existem aqui no YouTube. Então, você presta atenção. Se você estiver escolhendo um nicho, ou já escolheu, esses nichos, você pode ter entrado num nicho antigo aqui, certo? E eu coloquei alguns exemplos: vlog, maquiagem, sons da natureza, né? Vlogs, os vlogs agora eles estão se readequando, se modernizando, né? Eu vejo vlogs que agora ensinam muito sobre os lugares onde a pessoa viaja. Maquiagem, esse é um nicho que as mulheres sempre fazem, inclusive dentro de outros canais, inclusive dentro de canal de vlog eu já vi. Então esse é um nicho antigo também aqui na plataforma, pessoal, que também está se transformando, né? Sons da natureza, esse é o clássico, né? Aqueles sons de água, de lareira, de sons para a pessoa dormir, né? Então, toda hora estão surgindo versões novas, mas o nicho é antigo. Tecnologia, falar de computador, de placa-mãe, de celular, de monitor, sei lá, tudo ligado a PC, né? Música para dormir, também é outro nicho bem antigo, né? Eu coloquei como nichos 10+. Então você tem que se situar. Se você escolheu, né? Tem outros exemplos, né? Tem outros exemplos de nichos antigos aqui no YouTube. Mas em principal são esses aqui, tá? Pode ter outro aí que eu não tenha lembrado, né? Mas são nichos que quando você procura lá na barra de pesquisa do YouTube, você coloca lá no tempo máximo, você vê muitos vídeos sobre esse assunto. Então são nichos maiores. Geralmente são nichos, não sempre, são nichos com público muito grande, né? E são muitos canais e é difícil de ranquear. Então, no nível 3, pessoal, tem muita competição. Tem muita competição, certo? No nível 2, aí é que está o crescimento no YouTube. Então presta atenção nessa informação que eu vou trazer. O nível 2 são assuntos em alta. Como eu já falei nos últimos vídeos aqui, e continuo falando, né, sobre esse assunto de você encontrar um assunto em alta. É claro que você pode também, às vezes, adaptar para o seu canal. Mas aí um outro assunto. Assuntos que estão em alta nesse momento, ou seja, são nichos que têm no máximo 5 anos que estão em destaque aqui na plataforma. Eles têm público crescimento, têm uma concorrência menor, eles são mais fáceis de ranquear e tem aqui ele falou de lucro, mas a parte do lucro eu vou falar para o final, né? Eu não vou. Ali o ChatGPT botou isso aí, eu não coloquei, tá? Eu não escrevi isso aí. Ele colocou isso, tá? Mas eu vou explicar depois no final a questão do lucro. Certo? Então eu tenho um exemplo, ó, calistenia, Red Pill, apesar do Red Pill
ter dado uma caída, mas continua sendo um nicho desses, né? Retenção seminal também é um nicho novo. Tier lists estão em alta, né? Agora no ano de 2026. E o exemplo que eu dei ali também, né? Que tem a ver com o último vídeo, um dos últimos vídeos que eu postei aqui, falando sobre recomendação de placas solares lá de um rapaz que criou um vídeo num canal, né, que tinha, sei lá, 400 visualizações, 300 visualizações. Ele fez um vídeo sobre placa solar e bateu 600 mil visualizações, provando que placa solar é um assunto em alta. E se você, nesse momento agora, quiser criar um canal do zero sobre placa solar, a tendência de dar certo é boa. É boa. Aí tem que ver se as pessoas vão gostar do assunto. Mas é boa, por quê? Porque esse assunto está em alta agora. Então, o nível 2 é o nível que é utilizado para crescer mais rápido. Certo? São nichos 5 menos. Certo? Olha só, o nível 3 são os nichos 10 mais, certo? Ou seja, mais de 10 anos. O nível 2 são os nichos 5 menos. Então, entre 5 e 10 anos aí, tem um gap de nichos que podem variar mais para um lado ou para o outro. Mas é mais ou menos isso. E aí, pessoal, a gente chega no nível 1, né? Que são os nichos novos, que são os assuntos novos. E aí, eu ainda não vou falar sobre questão de dinheiro, que eu vou explicar no final, certo? Assiste até o final para não perder nenhuma informação. Gente, no nível 1, nós estamos falando de assuntos novos aqui na plataforma. Pensa comigo, um dia, esses assuntos do nível 3, eles estiveram no nível 1. Então você já pode estar imaginando aí onde eu vou chegar, né? Então, assuntos do nível 1, de baixa competição, digamos lá, um assunto que tem no máximo 3 mil vídeos. Pô, isso é pouco, né, cara? No YouTube inteiro, um assunto que tem 3 mil vídeos, falando mais ou menos sobre aquele assunto, é pouco vídeo, né? Não é? Eu acho pouco vídeo, né? O YouTube recebe milhões de uploads por dia. Então, o nível 1 são assuntos de pouco interesse, novos assuntos, né? E é mais nichado, né? É um público menor, ou às vezes um público quase inexistente, a concorrência é baixa, e a chance de ranquear, aí vai depender se as pessoas realmente têm interesse nisso, né? Então, um exemplo desse nível 1 seriam subnichos, né? Seriam subnichos do subnicho do subnicho. Então, não dá pra gente dizer exatamente, eu não posso te dar um exemplo porque a gente não sabe, né, exatamente o que pode estar nesse nível 1, tipo, sei lá, fazer porteira, né? Vamos pensar outra coisa aqui. Eu ia dizer cortar grama, mas esse já é um assunto que já está mais em alta, né? Talvez esteja próximo dos assuntos em alta, né? Tipo negócio de jardinagem, de cortar grama. Talvez eu acho que é um assunto que já existe há muito tempo no YouTube, mas ele não está entre os assuntos mais tops, né? Ele não está entre os assuntos de alta competição e é um nicho pequeno. Então, sei lá, cara, é difícil saber o que está no nível 1, né? E principalmente é difícil de saber o que está entre o nível 1 e o nível 2, porque quem descobre o que está entre o nível 1 e o nível 2, né? Ou seja, uma fase de transição, de crescimento de um nicho, essa pessoa estoura junto, né? Porque é no nível 2 que a coisa estoura. Então, quando um assunto estoura no nível 2, mesmo que você entre e a chance de dar certo é maior, você já vai estar entrando num assunto que já estourou. Então, eu poderia dizer para você o seguinte, em relação a dinheiro. Com certeza, se tratando de AdSense, é no nível 2 e entre o nível 1 e o nível 2, que provavelmente pode ser que dê um AdSense maior do que nos outros nichos, justamente porque o assunto é novo, as pessoas estão assistindo e se der muita visualização, pode ser que pague um AdSense bom. No nível 3, cara, nesse nível 3 aqui, para você fazer um AdSense maior, você vai ter que se destacar muito. Entende? Então,
quando a gente fala de dinheiro no YouTube, isso é uma tendência normal. Eu não estou dizendo que você vai fazer um canal sobre Red Pill, sobre retenção seminal e você vai ganhar um mega AdSense. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando assim, ó, nichos que estão em crescimento agora e também, de preferência, que envolvam produtos. Ah, mas o nicho de finanças paga mais. Pode ser verdade. Pode ser verdade, mas um nicho em crescimento, um nicho que muitas pessoas querem assistir agora, na questão do AdSense em média, pode ganhar mais. Porque se eu começar por exemplo, o canal de finanças estaria no exemplo 3 aqui, eu não coloquei, poderia ter colocado, né? Então, por exemplo, o canal de finanças, ele estaria no nível 3. Se eu começar um canal de finanças agora, eu até posso ter um AdSense grande, mas e como é que eu vou crescer esse canal com tanta competição? Entende? Eu vou ter que me diferenciar muito dos outros. E como é que eu vou me diferenciar no nicho tão pesquisado? Então, essas são questões que a gente tem que fazer. Existem nichos que são muito, muito difíceis. Então, pessoal, digamos que você escolha o nível 3, tá? Você vai ter que se diferenciar e você vai ter que oferecer produtos, certo? Eu não sei se você sabe, mas se você oferece produtos no seu vídeo, existe uma tendência do YouTube subir o seu AdSense. Se você fala de vendas, você fala de negócios no seu vídeo, existe uma tendência. Por exemplo, digamos que você está fazendo lá um vídeo sobre faxina, certo? Como eu já dei exemplo aqui no YouTube. Digamos que você está fazendo um vídeo sobre faxina. Aí no meio do vídeo você fala, por exemplo, de uma oportunidade de negócio, de uma oportunidade de investimento no meio do vídeo. Certo? Olha só que interessante. Talvez o seu AdSense vai aumentar. Se você fala sobre um produto lá no meio do vídeo, um produto, sei lá, um produto mais caro, sei lá, uma máquina de lavar roupa, não sei o quê, pode ser que aumente o seu AdSense. Pode ser que o YouTube enxergue o seu canal como potencial. Por isso que eu sempre falo, você sempre tem que vender produtos no seu canal. Sempre. Isso, olha, pessoal, eu sei que isso não é uma coisa fácil de fazer. Eu mesmo sempre tive muita dificuldade de entender isso. Agora, eu tenho certeza, eu tenho que vender. Meu canal tem que ter produtos. E esses produtos, eles têm que ser apresentados de uma forma que a pessoa tenha interesse. Essa é a parte mais difícil, pessoal, do YouTube, mas é a parte onde a gente vai se tornar profissional, é a parte onde a gente vai crescer. É oferecendo produtos de qualidade para as pessoas. Entende? É testando produtos, oferecendo produtos de qualidade. E aí, é claro, ao invés de você ficar preso nessa escolha de nicho, você vai poder escolher o que você quer e você vai fazer essa adaptação. É uma opção que eu dou para você. É uma ideia que eu dou para você. Eu acho interessante, né? Então, quando você for escolher o seu nicho, você tem que pensar: meu nicho é novo? Claro, tem nichos que são totalmente novos. O meu nicho, eu vou entrar agora, embarcar, por exemplo, nas placas solares que está em alta? Ou eu vou falar sobre um nicho antigo, sei lá, de computador, de celular, de placa-mãe, não sei o que lá. E aí, quando você escolher seu nicho, você tem que pensar, independente do nicho que você entrar, você já tem que oferecer produtos. E os produtos, pessoal, são soluções para problemas que as pessoas têm. Eu acho que esse vídeo soluciona praticamente todas as dúvidas que alguém pode ter sobre a questão do nicho, né? Eu preparei com carinho, demorei para fazer esse gráfico em detalhes, mas como eu estou dizendo, a questão do dinheiro vai depender da pessoa do canal. O dinheiro, por isso que eu digo, não fique pensando nas 8.000 horas, não sei o que lá. Cara, não pensa nisso, não pensa nisso aí. Pensa assim, como que eu posso oferecer mais produtos no meu canal? Como que eu posso oferecer mais serviços no meu canal? Pode oferecer um serviço, por exemplo. Você pode estar fazendo faxina e oferecer, sei lá, no meio do vídeo, falar sobre uma loja de peça ou um seguro de vida, por exemplo. Quanta coisa você pode colocar
no seu vídeo. Você pode enxertar esse assunto de forma natural, sem parecer que você está fazendo uma propaganda e tentando vender para alguém. Então, pessoal, sobre nichos, é isso que eu tinha para falar para você. Eu acho que esse sistema aqui desbanca o blá 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 dos gurus que inventam um monte de moda, né, e a pessoa fica perdida. Eles fazem vídeos, né, extremamente repetitivos e às vezes vídeos extremamente longos que não levam a pessoa a solução nenhuma, né, porque o objetivo deles é vender o curso para você. E é claro, eu quero terminar o vídeo convidando você para assistir os outros vídeos aqui, ó. O último vídeo que eu fiz, o YouTube excluiu criadores novos, roubou AdSense, React do canal Paulo José. O que é isso? Né, o Paulo José, ele fez um vídeo que estourou. Ele está falando sobre a questão de que, por exemplo, agora, as 4.000 horas que existem entre as 4.000 horas antigas e as 8.000 horas novas, o YouTube vai embolsar tudo, até você chegar nos 8K. Essa é a ideia desse vídeo. E aí eu trago nesse vídeo, eu faço o react ali, eu falo sobre o que ele está tratando no vídeo, um pequeno trecho eu comento, né, e trago para vocês explicação sobre essa questão. Será que o YouTube está roubando, então? Porque aí seria como o YouTube estivesse roubando o nosso AdSense, né? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Deixa um comentário abaixo, é muito importante para fortalecer na recomendação do nosso canal. Então é isso aí, muito obrigado, cara. Te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau.